Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a falar aqui sobre um assunto importante relacionado aos espaços vetoriais, que é esse tópico de mudança de bases. Serão 3 vídeos abordando esse tópico. É um assunto que costuma trazer um pouco de dificuldade para quem está estudando álgebra linear pela primeira vez, então merece bastante atenção aqui com isso. Então a gente vai começar falando sobre vetores de coordenadas e na sequência virão outros vídeos, ainda mais 2 vídeos relacionados a esse assunto. Aí aqui vão ter exemplos, exercícios como sempre e ainda conteúdo do capítulo 4 do livro texto. Então, a gente vai falar aqui sobre vetor de coordenadas de um vetor de um espaço vetorial. Então vamos começar com esse teorema que vai permitir a gente definir o que vem a ser o vetor de coordenadas. Então seja B um espaço, seja B uma base de um espaço vetorial. Então aqui a gente vai tratar só de espaços de dimensão finita. Então as bases vão ser sempre finitas. Então aqui no caso a base tem n elementos, como a gente viu no vídeo anterior. Isso define a dimensão do espaço. Então vai ser um espaço de dimensão n. Então, estou pegando uma base aqui, uma base qualquer, para um espaço vetorial qualquer. Então, como isso aqui é uma base, para cada vetor do espaço vetorial existem escalares x1 até xn, x1 reticência xn, números reais, tais que vale isso daqui. Então, você escreve o vetor v como combinação linear dos vetores da base. Então, V, qualquer que seja o vetor V, pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base. Então, V é x1, V1 mais reticência xn, Vn. Só corrigir aqui. Então, vamos provar esse teorema. Bom, aqui é um tipo de teorema que fala de existência e unicidade. Então, existem esses números reais que satisfazem essa equação, e além de existirem, eles são únicos. Então é o que a gente chama de teorema de existência e unicidade. Existem únicos. Então são duas coisas a serem provadas, a existência e a unicidade. Então a prova da existência, na verdade, é desnecessária. Basta escrever que isso aqui segue direto da definição de base, porque a definição de base diz que o subespaço gerado, pelos vetores da base é, na verdade, todo o espaço vetorial. Então, essa é a definição de base de um espaço vetorial. Então, isso daqui é simplesmente a definição de base, não há o que ser feito. Então, a existência já garante isso. Tá? A definição já garante essa existência aqui. A parte da unicidade também está relacionada com a definição de base, só que de uma forma um pouco mais indireta. Então, suponha que para algum vetor E existam escalares x, x1 até xn, e outro conjunto de escalares aqui y, y1 até yn, tais que o vetor v vai se escrever de duas maneiras. Essa combinação linear, x1, v1 mais reticência xn, vn, e também essa outra combinação linear, y1, v1 mais reticências yn, vn. Então, se isso acontecer, combinações lineares supostamente distintas, levando ao mesmo vetor, na verdade a gente vai provar que esses coeficientes são todos iguais aqui, correspondentes, x1, y1, etc. Então, teremos. Então, como isso daqui é igual, então eu vou passar aqui para o lado, para esse lado, vai trocar sinal todo mundo, e aí vai ficar assim. Então, essa combinação linear envolvendo os coeficientes x menos essa outra combinação linear envolvendo os coeficientes y, isso é igual a zero. Então, isso aqui simplesmente eu peguei aqui tudo e joguei para o lado onde está a combinação linear envolvendo os xn's. E aí vai ficar zero. Então, só escrevi isso aqui, uma coisa bem tranquila. E aí agora é só uma questão de sair juntando os termos semelhantes aqui, ó, x1 e y1, menos x1v1 menos y1v1. Então, o termo que tem v1 em comum, esses dois. Então, juntei os dois, o y vai ficar com sinal de menos,
coloco o V1 em evidência e vai ser escrito assim. E vou fazer isso com todos os termos aqui, até chegar no último, xnyyn menos, né, xnvn menos ynvn. Então, junto esses dois, coloco o Vn em evidência e escrevo assim. Então, eu vou ter essa combinação linear dando zero. Combinação linear envolvendo os vetores V1 até Vn, que são os vetores da base. Mas como são vetores da base, por definição, eles são linearmente independentes. Então, se eles são linearmente independentes, esses coeficientes têm que ser todos iguais a zero. Então, x1 menos y1 tem que ser igual a zero, reticências até xn y igual a zero. E aí daqui a gente tem que, na verdade, o x1 é o y1, e assim vai acontecer com todos até o xn o yn. E é a unicidade. Então, provar a unicidade significa isso daqui. Se existisse um vetor v que acontecesse isso aqui com ele, então, na verdade, os coeficientes vão ser todos iguais. Então, não existe um vetor v com duas combinações lineares diferentes. Então, essa é a parte da unicidade do teorema. Então, com isso, a gente prova o teorema, ficando garantida a existência e a unicidade. Por que a importância da unicidade? Porque vai ser importante para a definição, que vai estar em seguida aqui. Então, a gente vai definir agora o que é um vetor de coordenadas. Então, dado uma base B, uma base qualquer aqui, V1, reticência até Vn, então se eu tenho um vetor V qualquer do espaço vetorial, e ele é dado por essa combinação linear, então esses coeficientes existem e são únicos, né, como acabamos de ver aí no teorema. Então, se ele é dado de modo único por essa combinação linear, então a gente diz que os escalares x1 até xn são as coordenadas do vetor V em relação à base B. Então, uma vez fixada a base, aí ela vai determinar as coordenadas, tá? Aí essas coordenadas é o que vão ser chamadas coordenadas do vetor V em relação a essa base. É importante observar que na base é importante a ordem que você vai considerar os vetores, tá? Então, se você de repente escrever aqui tem o V1 e o V2. Se eu colocar primeiro o V2 e o V1, isso vai interferir aqui no coeficiente. Então, tem que levar sempre em consideração a ordem que estiver sendo escrito aqui para poder ter a ordem correspondente aqui das coordenadas do vetor V em relação a essa base. E aí, com isso, a gente define o vetor de coordenadas desse vetor que a gente pega aqui. O vetor aqui e o vetor de coordenadas em relação à base que você estiver considerando. Então, esse vetor é definido e denotado de duas maneiras. Essa notação aqui, que é a notação entre parênteses, que é para representar vetor, o vetor V, né? O B, que está indicando que é relativo à base B, e é esse vetor aqui de Rn. Então, x1 até xn são números reais. Então, esses números que aparecem aqui, esses escalares, então esses coeficientes são números reais. Então, isso aqui vai fornecer esse vetor de tamanho n. x1 reticência até xn, é um vetor de Rn. Tá? Então, isso aqui é uma notação que a gente pode usar, mas a gente vai usar muito também essa outra aqui, essa outra notação. Ou então essa outra notação aqui, ó. São duas notações para a mesma coisa, tá? Então, essa outra notação, eu vou representar o vetor de coordenadas como um vetor coluna, como uma matriz que só tem uma coluna, né? Então, esse é o vetor coluna x1 reticência até xn. Então, isso aqui é a notação de vetor coluna para o vetor de coordenadas. Com a ajuda da ideia de matriz transposta, a gente pode também representar isso aqui assim. Então, isso aqui está dizendo que aqui é um vetor linha, né? Enquanto que aqui é o vetor coluna. Então, a transposta do vetor linha é esse vetor aqui. Então, a gente vai usar muito essa notação aqui para não ficar escrevendo aqui para economizar espaço. Quando você escreve um vetor coluna assim, você acaba gastando muitas linhas aqui, fica muito espaço. Então, essa notação vai ajudar nessa questão de economizar o espaço na hora de escrever. Então, a notação que a gente vai acabar usando mais é essa daqui. A notação de vetor coluna, então, o vetor de coordenadas do vetor B em relação à base B.
vetor de coordenadas do vetor V em relação à base B, na notação de vetor coluna, que a gente vai usar muito essa daqui. Então, por exemplo, seja B a base canônica do Rn. Então, esses vetores, só lembrando aqui, ele tem o E1, 1, 0, todas as outras coordenadas. Esse aqui, 0, 1 na segunda coordenada e 0 nas restantes. Assim por diante até chegar aqui, que tem 0 em todas as coordenadas, exceto na enésima coordenada. Então, essa é a base canônica do Rn. Então, para cada vetor V do Rn, vale o seguinte, ó, o que vem a ser o vetor de coordenadas? Então, o vetor de coordenadas é simplesmente isso daqui, ó. Eu escrevo o V, que é esse vetor, como combinação linear dos vetores da base canônica, que fica simplesmente isso daqui. Os coeficientes da combinação linear já são as próprias coordenadas que aparecem no vetor. Então, essa é a importância, é a praticidade de trabalhar com vetor, com base canônica, que sempre fica muito direto na hora de determinar essas combinações lineares aqui. Essa combinação linear e determinar esses coeficientes da combinação linear, tá? Então, isso aqui é direto, aqui, e aí, automaticamente, as coordenadas do vetor de coordenadas é o próprio vetor aqui. Então, na notação de vetor, o vetor de coordenadas do vetor V é ele mesmo, é o próprio vetor. Então, nesse caso aqui do Rn, acontece esse fenômeno, tá? Mas só nesse caso. Então, nessa notação, o vetor de coordenadas do vetor V é o próprio vetor V. Nessa outra notação, né, vetor coluna, então o vetor de coordenadas do vetor V em relação à base canônica é esse vetor coluna aqui, ó, pegando a transposta desse vetor linha. Ok? Então, pode fazer assim ou pode fazer assim. Caso particular disso daqui, que vale a pena mencionar, é o caso do R2, quando n é igual a 2. Então, se eu tenho aqui a base E1, E2, que é a base canônica do R2, o plano cartesiano, e eu tenho um vetor xy, né, do R2, então quando está no R2, é mais prático a gente usar só x e y, ao invés de usar x1 e x2. Pode também se quiser, mas acaba sendo mais usual escrever isso daqui. Então, o vetor de coordenadas do vetor genérico aqui, em relação à base canônica, nessa notação é ele próprio. Agora, se você for escrever na notação de vetor coluna, então é o transposto desse vetor linha aqui, tá? Então, só lembrando, um esquema gráfico para isso aqui, então eu tenho os eixos aqui, o eixo horizontal e o eixo vertical. Eu tenho um vetor de tamanho 1, que é o vetor E1. Esse vetor aqui tem coordenadas 1 e 0, enquanto que esse outro aqui tem coordenadas 0 e 1. Então, esses dois vetores vermelhinhos, eles determinam a base para o espaço R2. E aí, qualquer vetor, um vetor genérico aqui, vetor de coordenadas x, y, vai ser escrito como uma combinação linear. Então, x vezes o vetor E1 mais y vezes o vetor E2. No caso do R3, outro caso caso particular disso aqui, que vale a pena mencionar também. Então, se eu tenho B, a base canônica do R3, que é o espaço tridimensional, eu tenho um vetor genérico do R3, x, y, z. Então, nesse caso, é mais usual usar essas letras, mas poderia usar também x1, y2, x3, né? x1, x2, x3. Então, nesse caso, o vetor de coordenadas em relação à base canônica é o próprio vetor do R3, nessa notação. Agora, nessa outra notação, o vetor de coordenadas do vetor B em relação à base canônica é o transposto desse vetor coluna, desse vetor linha. Isso vai dar um vetor coluna. Tá? Então, a gente também representa graficamente isso. Então, um sistema aqui de coordenadas, 3 eixos ortogonais, o eixo x e o eixo y ortogonais entre si, o eixo x e o eixo z também, o eixo y e o eixo z também.
Então, esses vetorzinhos aqui são os vetores da base canônica. O vetor E1 é o que está ao longo do eixo X, o vetor E2 ao longo do eixo Y e o vetor E3 ao longo do eixo Z. Então, qualquer vetor, aqui eu não escrevi, mas qualquer vetor aqui, qualquer vetor V fica também escrito como combinação linear desses três vetores, onde os coeficientes da combinação são as próprias coordenadas do vetor. Então, tudo isso é a facilidade, praticidade de se trabalhar com base canônica, que é sempre importante. Seguindo aqui, mais um exemplo. Agora um exemplo de uma matriz quadrada de ordem 2. Então, seja B a base canônica desse espaço aqui. Então, a base canônica do espaço das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais. Então, eu já falei sobre isso, eu não vou aqui lembrar, mas vocês devem lembrar quem são essas matrizes aqui. Essas matrizes da base canônica. Então, estou apenas usando essas letras aqui para representar, mas são matrizes bem determinadas. Então, por exemplo, a matriz E1 é essa matriz, 1, 0, 0, 0. Aí você vai ter a matriz E2, a matriz E3 e assim por diante. Aí vocês não estiver lembrando, tem que revisar aí os vídeos anteriores para ver, para lembrar dessas matrizes da base canônica desse espaço vetorial. Eu tenho uma matriz genérica, uma matriz quadrada de ordem 2, vamos chamar essa matriz A. As entradas genéricas A, B, C, D são números reais. Então, a gente pode escrever assim, ó, como é a base canônica, a matriz A se escreve como essa combinação linear. Então, veja, de novo, é muito parecido com o que aconteceu com os vetores do Rn, tá? Os coeficientes da combinação linear são os próprios elementos, aqui observando a ordem. Então, o B aqui é esse, por causa dessa matriz, a forma dela. O C é essa entrada, também por causa da forma da matriz E3. E o D é essa outra entrada, também por causa da forma da matriz E4. Então, com a base canônica, também fica automático a determinação dos coeficientes da combinação linear. E aí, automaticamente, a gente tem os vetores de coordenadas. Então, esse aqui é o vetor de coordenada da matriz A em relação à base canônica. Nessa notação, é esse vetor aqui, ó. Então, veja, agora é bem diferente do anterior. No anterior coincidia. Aqui, o vetor é uma matriz. O vetor do espaço é uma matriz. Aqui, o vetor de coordenadas é um vetor do R4. Então, são coisas diferentes, tá? Então, nessa notação, o vetor de coordenadas dessa matriz, né, dá esse vetor aqui do R4. E nessa outra notação, o vetor de coordenadas dessa matriz, da matriz A em relação à base canônica, é o transposto desse vetor' aqui, tá? Mas o importante é que fica muito fácil de determinar esses elementos, porque são simplesmente as próprias entradas da matriz. Por quê? Porque está trabalhando com a base canônica. Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com a base canônica. Você simplesmente olha para o vetor e automaticamente tem essas entradas aqui, tem esses coeficientes aqui, sem precisar fazer conta nenhuma. E aí você constrói esses vetores. Então, isso vai ser importante para o que a gente vai fazer aí nos próximos vídeos. Então, eu fiz aqui o caso para o espaço das matrizes quadradas de ordem 2, né, matrizes 2×2, com entradas reais. Aí eu deixo como exercício vocês descreverem o caso geral. Então, analogamente, descreva como fica o caso do espaço das matrizes M por N, matriz de ordem M linhas por N colunas. Então, vocês podem, por exemplo, não precisa, só para entender bem, pega matrizes 3×2, ou 2×3, ou 3×3, aí para entender bem, tá? Então, mais um exemplo, agora onde a gente vai trabalhar com o espaço dos polinômios de grau no máximo N. Então, seja B, a base canônica é um x, é um polinômio da base canônica.
é 0x, é 1x, é 2x, é nx. Então isso aqui é a base canônica do PNR. PNR é o que? É o espaço vetorial dos polinômios de grau no máximo n com coeficientes reais. Então esses polinômios têm essa forma aqui, genérica. Os coeficientes A0, A1x, A2x2, etc. até nxn. Então eu peguei aqui a base canônica e um polinômio qualquer do Pn. Quem são esses vetores aqui? Aí tem que lembrar também, foi falado, esse polinômio é um polinômio constante igual a 1. Esse polinômio é o polinômio x, tá? Então ele aparece aqui, ó. O polinômio constante aparece aqui também, porque é o A0 vezes 1. O polinômio é 0. O polinômio E2 é o x ao quadrado, que aparece aqui, assim por diante, até chegar no último, que é isso aqui, que é o xn. Esse polinômio aqui. Então veja que a própria forma do polinômio já escreve o polinômio como combinação linear dos vetores da base canônica. Tá? Então a gente tem automaticamente o vetor de coordenadas do polinômio P, né? As coordenadas diretamente são esses coeficientes aqui, ó, os coeficientes do polinômio, da 0 até a n. Então, A0, A1, A2, etc. até a n. Então, isso aqui é um vetor, né? Então, o vetor de coordenadas do polinômio P em relação à base canônica é esse vetor. Só que aqui é Rn, tem que corrigir aqui, é Rn mais 1. Não é Rn, é Rn mais 1. Porque aqui começa do 0 e vai até o n. Então, são n mais 1 elementos. Então, esse é um vetor do Rn mais 1. Tá? Nessa notação, o vetor de coordenadas do polinômio em relação à base B é esse vetor do espaço Rn mais 1. E nessa outra notação, o vetor de coordenadas do polinômio em relação à base B é o transposto desse vetor' aqui. Tá? Então veja essa notação como ela ajuda. Se eu fosse escrever isso aqui, vetor coluna, aí ficaria ocupando muito espaço. Tá? E muito espaço vazio para um lado e para o outro. Então essa notação de transposto ajuda nessa hora. Então, de novo, é toda a praticidade e a facilidade que se tem em trabalhar com a base canônica para determinar esses elementos aqui que vão ser fundamentais. Ok? Então, aqui eu vou deixar alguns exercícios. Então, esse primeiro exercício, então considere a base B', uma base B' com 3 vetores, V1, V2, V3, do R3, onde V1 é esse vetor, eles já apareceram aí nos exemplos anteriores, exercícios anteriores também. O V1 é esse vetor, o V2 é esse, o V3 é esse. Então, estou pedindo aqui para vocês determinarem as coordenadas do vetor E1 em relação à base B', do vetor E2 em relação à base B' e do vetor E3 em relação à base B'. Essas coordenadas aqui dos vetores da base canônica do R3. Então, E1, E2, E3 são os vetores da base canônica do R3. O que a gente tem que fazer aqui? Ó? Veja, se eu quisesse as coordenadas desse vetor em relação à base canônica, era direto, é só pegar esses elementos aqui. Se eu quisesse as coordenadas desse vetor em relação à base canônica, também era direto, é só pegar esses elementos aqui. E assim a mesma coisa com esse. Agora aqui não, aqui é diferente. Eu quero as coordenadas dos vetores aqui, que são os elementos da base canônica, em relação a essa outra base, que não é a base canônica, tá? Então o que vocês têm que fazer? Vocês vão montar um sistema. Vão montar uma equação para calcular as coordenadas, a definição é dada por essa equação aqui, ó. Então, por exemplo, vocês vão montar uma equação aqui para o vetor E1. Aí dessa equação vocês vão obter um sistema linear. Daí resolvendo esse sistema linear, vocês vão achar as incógnitas, que no caso vão ser 3. Depois vocês vão montar uma mesma equação com o vetor E2. Aí daí vocês vão ter um sistema linear e vocês vão resolver e achar as incógnitas que vão ser as coordenadas procuradas, x1, x2, x3. E finalmente com o vetor E3. Então E3 monta a equação e acha essas coordenadas. Tá?
Então, veja que é bem diferente de quando você quer as coordenadas em relação à base canônica. Em relação à base canônica é direto, não tem que montar equação nem sistema nenhum, nem resolver nada, é só olhar e escrever. Mas quando não é a base canônica, a história é diferente. Quando não é a base canônica, você vai ter sempre que fazer o quê? Montar essa equação, daqui obter um sistema linear, resolver esse sistema linear para achar os coeficientes. Tá? Não é essa equação não, é essa daqui. Então esse exercício é para vocês praticarem e entenderem isso. E aí, sendo agora que V é um outro vetor, essas coordenadas 5 menos 1, 9, aí eu estou pedindo para vocês calcularem também as coordenadas desse vetor em relação à base B'. Essa mesma base aqui. Então, se fazer a mesma coisa que fizeram aqui, só que agora com esse vetor V. E aí, sendo V, agora aqui esse é diferente. Sendo V um vetor tal que as coordenadas desse vetor em relação à base, essa base B' é isso aqui. Então, aqui já estou dando, ó. Aqui foi pedido para calcular. Aqui está pedindo para calcular. Não sei se é o mesmo vetor. Melhor até mudar de letra. Vou mudar de letra aqui. Não necessariamente é o mesmo vetor. Pode ser, pode não ser. Não sei. Vai ter que fazer a conta. Vou chamar esse vetor aqui de U. Pode ser o mesmo, mas eu não sei. Então, agora sendo U, esse vetor, o que eu sei dele são as coordenadas em relação à base B. Então, o U, a informação é o contrário do que eu tenho, do que eu era aqui, ó. Aqui eu quero que calcule as coordenadas, eu tenho um vetor, eu quero que calcule as coordenadas desse vetor em relação à base B'. Agora aqui eu não tenho o vetor diretamente, eu tenho o quê? As coordenadas dele em relação à base B'. E aí eu peço que vocês calculem o vetor U. Calcular o vetor U. O que vai ser preciso fazer? Simplesmente a mesma coisa que foi feita aqui, só que agora não precisa resolver sistema nenhum, porque já tem esses números. É só escrever coordenada vezes o vetor V1, coordenada o vetor V2, coordenada o vetor V3. Faz a conta e pronto. É bem mais simples. Ok? Então esse exercício aqui é importante que seja feito para vocês assimilarem bem esses conteúdos. Esse outro exercício aqui, então considera o espaço das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais. E seja K a base canônica desse espaço. Então, chamando de K aqui, a matriz é 1, a matriz é 2, a matriz é 3, a matriz é 4, que formam a base canônica desse espaço das matrizes. E eu tenho uma base B, que é dada por essas matrizes aqui, B1, B2, B3, B4, uma outra base. Essa base dada por quem são essas matrizes? Então, as matrizes são essas aqui, a matriz B1, a matriz B2, a B3 e a B4. Tá? E aí, considera essa matriz aqui, uma matriz que tem essas coordenadas, 1, 2, 3, 4. Aí eu estou pedindo para calcular o vetor de coordenadas dessa matriz em relação à base canônica. Ou seja, resolver essa equação. Não, mas veja, nesse caso não tem que resolver equação nenhuma, porque é direto, é só olhar, porque é base canônica. K aqui é base canônica. Base canônica. Então eu coloquei isso daqui só porque, em teoria, é isso que tem que ser feito, mas pelo fato de ser a base canônica, não tem conta nenhuma para ser feita, é direto olhar os vetores e escrever isso aqui. Tá? Já no item B, eu quero que calcule as coordenadas da matriz A, a mesma matriz, em relação à base B, que aqui agora não é a base canônica. Agora sim, agora vocês vão ter que resolver essa equação, montar essa equação. As incógnitas são x1, x2, x3, x4. Montar essa equação vai dar um sistema linear, 4 equações, 4 incógnitas. Vocês vão resolver esse sistema para achar x1, x2, x3, x4. E aí vocês vão responder a essa pergunta aqui. Vocês vão ter respondido essa pergunta. Que é o vetor de coordenadas da matriz A na base B. Tá? Então, outro exercício importante de ser feito para
aquecer os motores para os próximos vídeos. E com isso eu concluo então esse vídeo. Então continuamos falando sobre espaços vetoriais, conteúdo do capítulo 4 do livro texto. O subtópico importante é esse subtópico de mudança de bases. É ainda um tópico mais específico, que a gente tratou mais especificamente de vetores de coordenadas. Então, entender o conceito e saber calcular tudo isso. Então, alguns exemplos e exercícios para vocês darem continuidade aos estudos. Então, vão ter mais 2 vídeos que a gente vai continuar abordando esse assunto de mudança de base, que eu, como comentei, é um assunto que costuma dar um pouco de trabalho e dificuldade para os estudantes entenderem quando estão estudando isso aqui pela primeira vez. Então é importante seguir aqui as recomendações de fazer os exercícios e trabalhar com os exemplos para entender e poder seguir para o vídeo seguinte, e vai sentir menos dificuldade para entender. Então com isso eu encerro aqui, até o próximo e tchau.